Olá, Pai do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, iniciando contigo mais uma série de reflexões bíblicas com foco na carta de Paulo aos Efésios, uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus. Hoje gravando aqui de um local improvisado, mas aproveitando o tempo para não te deixar sem esta reflexão bíblica. Deixe seu feedback com seu like, seus comentários, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Me ajude a impulsioná-lo para alcançar muitas outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, acione aí o sininho para receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Diga de onde você está conectado. O textuário da lição de hoje é Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Como verdade aplicada, o pastor César Rosa, ele ressalta que Deus nos deixou essa epístola para revelar a grandeza de seu plano de salvação, um propósito elaborado antes de tudo existir. O texto de referência para você acompanhar aí na sua Bíblia está em Efésios capítulo 1, versículos 1 a 3, versículos 5 e 6. Nessa nova série de estudos será exposto aí o plano divino de redenção da humanidade, seu propósito, sua formação e seus princípios para a igreja cristã, cujo desafio de estudar sobre as riquezas espirituais oferecidas por Deus à humanidade, que estão aqui expressas na epístola aos Efésios, esse desafio será conduzido pelo Espírito Santo de Deus. O maravilhoso e perfeito propósito da salvação idealizada por Deus antes da fundação do mundo alcança toda a humanidade e forma a família de Deus composta por judeus e gentios que se submetem ao novo nascimento pela fé em Jesus Cristo. Nessa primeira reflexão da série, vamos focar o conteúdo da Epístola aos Efésios, os benefícios da graça de Deus por meio de Jesus Cristo e como o ser humano ele pode tornar-se de fato e de direito filho de Deus por adoção. Escrita por Paulo, Efésios é uma das suas epístolas de prisão, pois ele estava preso em Roma quando enviou essa carta entre os anos de 60 a 63 d.C., cerca de 30 anos após a sua conversão. Efésios é considerada a rainha das cartas paulinas, o mais sublime de todos os livros ou cartas na literatura humana. Além desta carta apresentar de forma clara a linguagem característica de Paulo e tratar de temas comuns que ele desenvolveu em outras de suas cartas, a semelhança entre a Epístola aos Efésios e a Epístola aos Colossenses é inegável. Inspirado pelo Espírito Santo, Paulo ele se utilizou da sua liberdade de escrever e enviar cartas para ensinar e tratar de controvérsias locais quanto à doutrina da salvação, e aproveitou também para expor parte importante da sua teologia, do seu tratado a respeito de Deus, cujo plano redentor abrange toda a humanidade, bastando apenas que as pessoas reconheçam a poderosa e imensurável graça divina e se submetam a ela em obediência espontânea e voluntária. A Epístola aos Efésios ela tem um caráter exortativo no qual Paulo ele chama a atenção para que as pessoas absorvam o projeto de redenção oferecido por Deus e o coloquem em prática em todos os aspectos da vida. Não basta querer ser salvo pela graça de Deus se a pessoa ela continuar vivendo um estilo de vida mundana que inviabiliza a sua comunhão com Jesus. É necessário se compreender as bênçãos da salvação e andar nelas revestido de toda a armadura de Deus, enquanto a pessoa vive e convive neste mundo ímpio, imoral e corrupto. Paulo diz que a ressurreição de Jesus o elevou acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Paulo ele ainda apresenta Jesus como aquele que dá sustentação à igreja, pois ele é a pedra angular sobre a qual a igreja está edificada e consolidada. Paulo ele inicia a carta se apresentando e esclarece que está escrevendo à igreja de Efésios e a todos os fiéis em Cristo sob a vontade de Deus. Após cumprimentá-los, Paulo pronuncia um cântico solene em louvor a Deus pelo projeto de redenção da humanidade efetivado, concretizado na pessoa de Jesus Cristo. O tema central da Epístola aos Efésios é o mistério de Cristo, existente desde a eternidade,
anunciada em Gênesis capítulo 3, versículo 15, pelo próprio Deus, como também pelos profetas ao longo do Antigo Testamento e manifestado na plenitude dos tempos por meio da encarnação de Jesus, cuja iniciativa de Deus Pai foi aceita por Jesus, o Deus Filho, e realizada por Jesus sob o poder e a autoridade do Espírito Santo. Paulo apresenta Jesus como o penhor, como a garantia da salvação eterna, mencionada por ele como uma herança espiritual que será entregue na glória. A igreja, ela é apresentada como o corpo de Jesus a quem ele deu abundantes dons espirituais, exprimindo assim a união essencial do seu povo com ele, fazendo com que a mesma vida de Deus seja vivenciada pela igreja, ainda que até o arrebatamento da igreja seja em uma pequena escala. Quanto à essência da epístola aos Efésios, o bispo Abner Ferreira, ele reforça em seus comentários que não basta contemplar o mistério de Cristo, esse mistério que foi revelado à humanidade, e também bendizer a Deus Pai por seu desígnio de amor. É necessário viver esse mistério e ser coerente com o desígnio do amor de Deus, se ajustar à sua vontade, se unir em prol do objetivo divino em salvar o maior número de pessoas possíveis. E para que isso seja possível, muitas questões pessoais, ainda que tidas como muito importantes, elas devem ser deixadas de lado para que haja de fato unidade na Igreja de Cristo, para que o nome de Jesus seja glorificado e seu reino expandido na terra. Os dons espirituais, como também as habilidades pessoais, devem ser utilizados na igreja para facilitar o acesso das pessoas ao mistério de Cristo, enriquecendo e consolidando as experiências da pessoa com Deus na preservação da sua fé e da sua comunhão. E não para satisfazer o ego pessoal ou para dar destaque especial de quem quer que seja dentro da igreja. O exercício das atividades dentro da igreja e os que envolvam o nome de Cristo na terra deve ser feito de forma harmônica, sem disputas pessoais, sem atritos, sem ciúmes, sem caprichos que vão machucar emocionalmente outras pessoas, de que, de igual modo, vão estar trabalhando para promover o nome de Jesus. Se a pessoa que se denomina cristã de fato nasceu de novo, vive em novidade de vida, tudo que envolver as suas atividades diárias, familiares, espirituais e ministeriais deve promover a unidade cristã. Paulo é enfático em dizer: todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E Jesus mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. O cristão, ele precisa ser coerente com a fé que professa, imitar a Cristo na forma como Cristo viveu e conviveu neste mundo terreno, evitando assim que o seu temperamento ou seus desejos pessoais o impeça de desfrutar da graça e do amor de Deus no exercício da vida cristã. Os privilégios concedidos por Jesus Cristo, eles não podem ser encontrados por meios contrários ao cristianismo puro ou por outras pessoas, pois Deus é a fonte de onde tudo se origina. Ou o ser humano se ajusta ao maravilhoso propósito da salvação oferecida por Deus em Cristo, ou ele se autodestrói nos mundos físico e espiritual. Em se ajustando à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, cada pessoa terá, assim como Paulo, todos os motivos para bendizer ao Senhor em todo o tempo, e entenderá que o que a graça de Deus proporciona não pode ser encontrado em nenhum outro lugar, senão por meio da aliança com Jesus.
A aliança representa um acordo entre duas partes que devem trabalhar de forma harmônica para que os termos eles não sejam violados ou quebrados. Se isso ocorrer, a aliança ela perde a validade e a parte infratora tem que responder pelo prejuízo que causou no rompimento da aliança. O privilégio concedido por Jesus na consolidação do projeto de redenção da humanidade é graça e também é paz. Na sua saudação inicial, Paulo ele profere essa expressão que era comum na igreja primitiva. Além disso, o termo hebraico shalom, que significa paz, era uma saudação comum entre os judeus. A expressão graça e paz tem um enorme significado para o cristão, pois revela a crença que está internalizada no coração do cristão no que se refere à salvação eterna da sua alma. Graça é favor imerecido que Deus, por puro amor, concede à humanidade para que ela alcance a salvação sem ter que pagar por ela o alto preço exigido, no qual o pecador deveria morrer pelo seu pecado. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo diz: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Paz é um bem supremo para o ser humano, mas somente na condição de salvo é que o ser humano pode ter paz de espírito e paz também para com Deus, para depois conseguir se relacionar bem consigo mesmo. Por isso, Jesus orientou seus discípulos a cumprimentar as pessoas com a paz. E se a pessoa não tiver ou não receber a paz do Senhor, ela volta para quem a proferiu. Independentemente de as circunstâncias externas e internas serem favoráveis ou não, o cristão ele pode desfrutar dessa verdadeira paz, pois foi Jesus quem disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O bispo Abner Ferreira ele frisa que, dado a paz existente entre o cristão e Deus, o cristão ele recebe um tratamento divino diferenciado por meio da concessão dos dons espirituais para que o cristão seja capacitado no exercício da vida cristã e também no exercício ministerial, bem como ter facilitado a sua jornada cristã na terra. Tudo de forma graciosa, apenas com um esforço pessoal, mas sem merecimento total. A fonte de onde tudo se origina é Jesus. E Paulo ele faz questão de frisar que o apostolado de Jesus Cristo era a razão de ele ter tido acesso ao ministério após a sua conversão. Apesar da sua origem nobre e também da sua intelectualidade construída aos pés do mestre da lei, doutor Gamaliel, Paulo ele dá todo o crédito quanto à nobre missão que exercia, evangelizando o mundo gentil de sua época, a graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Paulo ele chega a afirmar que todas as bênçãos espirituais só foram possíveis de serem alcançadas por ele pela ação exclusiva de Jesus, no qual se manifestou a graça de Deus Pai. Fica claro que quando uma pessoa se torna integrante da família de Deus, além da salvação da sua alma, as bênçãos que estão nas regiões celestiais, elas são direcionadas para a vida do cristão. Dentre essas bênçãos, as riquezas da graça, da glória e da misericórdia de Deus, como também as insondáveis riquezas de Cristo. Abençoado com todas as bênçãos espirituais. Essa é a abrangência das bênçãos destinadas por Deus a quem aceitar para si o plano divino de redenção da humanidade e se render a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Em seus comentários, o bispo Abner Ferreira, ele lembra que no Antigo Testamento, Deus ele prometeu bênçãos materiais a quem se ajustasse à sua soberana vontade. Após Deus se revelar à humanidade na humanização de Jesus e concretizar nele o seu plano de salvação, Deus ele amplia tudo e promete suprir todas as necessidades dos seus servos e suas servas segundo a sua riqueza. Sabemos que as necessidades humanas elas envolvem os mundos material e espiritual, portanto, Deus, como eu disse, ampliou suas promessas a quem se ajustar à sua soberana vontade. Por isso, Paulo fala das bênçãos que estão nas regiões celestiais, das bênçãos espirituais destinadas por meio de Jesus Cristo aos seus servos e suas servas. A forma de se mostrar grato a Deus por toda sorte de bênçãos é se manter fiel a Deus em todo o tempo, louvando e exaltando o seu nome, testemunhando acerca de Jesus e se mantendo resiliente na dependência de Deus. Quanto às grandiosas riquezas da graça,
elas englobam a eleição de Deus, os efeitos da redenção e a filiação. A eleição em Cristo é uma doutrina maravilhosa e que pode causar perplexidade, pois Deus, na sua presciência, na sua capacidade de conhecer todas as coisas de maneira antecipada e respeitando o livre-arbítrio do ser humano, ele, dentro do seu maravilhoso propósito da salvação, escolheu e elegeu seus servos e suas servas antes da fundação do mundo. Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, que é o amor cristão em ação. Ou seja, foi o próprio Deus quem tomou a iniciativa antes da fundação do mundo em prover um plano de redenção para a humanidade. Jesus, ele reforçou dizendo: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Em Romanos capítulo 3, versículos 10 e 11, o apóstolo Paulo ele definiu a realidade nua e crua do ser humano. Ele disse: não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Como visto, a depender das atitudes e do desejo humano de fazer o que é bom e reto, ele não teria, não tem e não terá iniciativa de buscar a Deus, como bem expressou Jesus em João capítulo 6, versículo 44, a parte A, que Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isto porque o Pai ele tem que, através do Espírito Santo, conduzir a pessoa até Jesus, porque por iniciativa própria o ser humano não o fará. Ainda quanto à eleição, Deus ele elegeu seus servos e suas servas nele, ou seja, em Cristo, não pela capacidade, pela busca ou por merecimento humano. O propósito da eleição divina é que o cristão seja irrepreensível, isento de quaisquer possibilidade de ser repreendido por algum tipo de falha. Sem dúvidas, a salvação ela inicia em Deus, mesmo porque os recursos humanos eles são insuficientes para que a pessoa sequer dê o primeiro passo para que a salvação se concretize em sua vida. Por isso é Jesus quem procura o pecador e é o Espírito Santo quem convence a pessoa e a conduz aos pés de Jesus. São as grandiosas riquezas da graça de Deus que promove a poderosa salvação por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a semelhança do que ocorria com os animais inocentes sacrificados no Antigo Testamento para prover o perdão de Deus aos pecadores arrependidos, já que somente pelo sangue é que se fazia a expiação pela alma humana. Falando sobre o sacrifício de Jesus, o escritor aos Hebreus reforçou que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ao invés de o ser humano derramar seu sangue para remir os seus pecados ou sacrificar animais como no Antigo Testamento, basta se refugiar na poderosa redenção por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Na última ceia com seus discípulos, o próprio Cristo, se utilizando do vinho como um símbolo do seu sangue, ele disse: isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O profeta Isaías diz: assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. O apóstolo Pedro ele completou dizendo: não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Ainda falando sobre as riquezas da graça de Deus em proporcionar a poderosa redenção, a poderosa libertação, o apóstolo Paulo afirma: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Temos a redenção pelo seu sangue, ou seja, pelo sangue de Jesus. Temos a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça.
A adoção, o ato de Deus colocar na condição de filho a quem reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz como o único meio de obter salvação pela graça de Deus, também é fruto da iniciativa de Deus que expressou a sua soberana vontade em relação ao pecador arrependido. Esse ato divino, ele só pode ocorrer mediante o novo nascimento, ou seja, ele é efetivado no momento em que a pessoa ela morre para o mundo de pecado e nasce de novo para viver em novidade de vida. Em se tornando de fato e de direito filho de Deus, o cristão ele passa a ser herdeiro de Deus por meio de Jesus Cristo. O bispo Abner Ferreira, ele comenta que o cristão ele não precisa esperar se tornar experiente na fé para se apropriar e desfrutar das riquezas em Cristo, pois como herdeiro, mesmo na infância, ele já desfruta das riquezas do Pai. Ao ser criado por Deus, à sua imagem e à sua semelhança, fica evidente que o ser humano ele foi criado por Deus para ter comunhão com Ele e ser o seu representante direto na terra, ao ponto de, quando for visto, Deus seja lembrado, dada a semelhança, dado o reflexo da glória de Deus no ser humano. Infelizmente, o pecado, representado pelos desejos e pelas atitudes contrárias à vontade de Deus, dominou a mente humana e o ser humano perdeu o privilégio de carregar em si a semelhança divina, como também perdeu qualidade de vida física e de vida espiritual, pois passou a viver fugindo de Deus. Por pura graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, Deus buscou e busca o ser humano para ser restaurado e retomar a sua posição de filho, de herdeiro de Deus em Cristo. Por isso mesmo foi que Jesus ele deu a ordem para que o seu evangelho ele fosse pregado a toda criatura, para que a criatura seja transformada em filha, em filho por adoção, se reaproxime de Deus e desfrute do seu imensurável e incondicional amor. Como se percebe, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo ele revela no maravilhoso propósito da salvação a dimensão que o ser humano pode alcançar por meio da graça de Deus em Cristo Jesus. Assim como Paulo, cada cristão precisa reconhecer que Deus é a verdadeira fonte de onde tudo se origina e buscar conhecer perfeitamente o que a graça de Deus pode proporcionar ao ser humano que se arrepende dos seus pecados, os confessam, os deixa e passa a viver em Cristo. As bênçãos que o ser humano tem acesso por meio de Jesus Cristo são fruto dos propósitos da eleição divina e dos efeitos da redenção que torna o pecador arrependido e converso a Cristo em filho de Deus por adoção. Em sua presciência e adorável graça, Deus ele elaborou e já concretizou o plano de redenção, de libertação da humanidade. Basta que o ser humano decida se ajustar à vontade de Deus para ser resgatado e adotado como filho, de modo a se tornar participante das promessas de Cristo. O meu desejo é que você, a cada dia, se deixe ser envolvido e envolvida no maravilhoso propósito da salvação e desfrute do melhor de Deus para as suas vidas física e espiritual. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.